pois firmes, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aí eu abro um parêntese aqui, um espaço. Circuncidar era um ato judaico, era um procedimento judaico realizado num menino de 8 dias, que era cortado o prepúcio do seu membro genital, e aquilo ali simbolizava um compromisso do povo de Israel com Deus, isso no Antigo Testamento. E pessoas que não eram da descendência de Jacó, descendência de Israel, se quisessem entrar no judaísmo, poderiam realizar tal procedimento também. E Paulo diz isso: eu, Paulo, vos digo, vos exorto, que se vos deixar de circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Vós que se justificais diante de Deus pela lei. Da graça tendes caído. Nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. O que importa é a fé que opera pelo amor. Corris bem quem vos impediu de obedecer à verdade. Então eu termino esse trecho com essa pergunta: quem vos impediu de obedecer à verdade? Não obedecer, não aí. É isso? Não está dizendo isso mesmo. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Antes de falar em si da situação dos Gálatas, eu gostaria de fazer brevemente uma reflexão conosco acerca do contexto histórico do tempo de Paulo, das pregações dele e da situação social em que o Paulo encontrava diante das suas pregações, né? O mundo em que Paulo vivia era o Império Romano, era um império vasto, poderoso e que estava sob grande influência da cultura judaica. É certo que a cultura que era de grande influência era a cultura grega, devido à influência de outrora da expansão do Império de Alexandre. Então, o Império Romano ele tomou aquelas terras que outrora era do Império de Alexandre, mas não anulou toda aquela cultura. Mas não é sobre a cultura helênica que eu quero falar, mas sobre a cultura judaica. Nós podemos encontrar na Bíblia que no século 6 a.C. Aconteceu uma invasão de Nabucodonosor. Ele sitiou Jerusalém, levou cativo vários judeus para a Babilônia, e nós temos aí a primeira diáspora judaica. 70 anos depois, os judeus, através do imperador Ciro, já em outro contexto político, que era do Império Persa, eles retornam para Jerusalém e tentam reconstruir uma comunidade na terra que antes era uma nação soberana e que não era mais. Entretanto, nem todos os judeus retornaram para a Palestina, a terra que nós hoje chamamos de Palestina, Israel. Vários judeus ficaram semeados ao longo do Oriente Médio e também em outros lugares, né? Esses judeus, eles se adaptaram a diferentes pontos através do que nós conhecemos por sinagogas. O que eram as sinagogas? Eram redutos culturais dos judeus.
era onde os judeus não tinham mais o templo para realizar os seus sacrifícios, para ler a Torá, para cumprir os ritos outorgados por Moisés. Então, eles inventaram esse meio de, aos sábados, fazer memória à lei de Moisés, os talmudes, alfabetizar crianças, etc. E isso aconteceu ao longo de séculos no Oriente Médio e em outras regiões também. E quando Paulo se converteu e se propôs a pregar o Evangelho, vale observar que isso aconteceu anos depois da sua conversão. Existe toda uma história que Paulo até relata aqui na carta aos Gálatas, mas não é importante nessa situação, nesse momento, contar. Quando Paulo resolve pregar, ele encontra o mundo semeado por judeus em vários pontos. Eram sinagogas em vários lugares. E Paulo prega em quais regiões? Nas regiões onde hoje conhecemos por Turquia e Grécia. Naquela época era chamada de Macedônia. Então, por exemplo, as cidades de Éfeso, atualmente na Turquia, as cidades de Filipos, Tessalônica, Bereia, Corinto, fica na Macedônia, na antiga Macedônia, que hoje é a Grécia, né? E eu recomendo fortemente que vocês vão no YouTube e procurem as pregações de Caio Fábio nessas regiões, nesses lugares. É bastante interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque a cultura judaica era uma forte influência na população que recebia, que ouvia o Evangelho. E também porque a população judaica era o alvo primário das pregações de Paulo. Por quê? Porque Paulo era judeu. E Paulo ele tinha consciência histórica do povo judeu na revelação da graça de Deus. Paulo ele tinha ciência também da necessidade dos seus patrícios, dos seus correligionários, de entender o significado da vinda de Cristo, de Jesus, e de apontar Jesus como o Messias, o Cristo que era prometido, tanto por Moisés como pelos profetas, que eram a base literária e cultural dos judeus. Então, o que ocorre? Paulo prega o Evangelho e ele, por um lado, ele é aceito, mas em muitas outras situações ele era rechaçado, ele era rejeitado por judeus, seja por inveja, como a gente vê relatado em Atos dos Apóstolos, ou por os judeus considerarem aquela mensagem que Paulo trazia como uma deturpação, como uma anomalia, um desrespeito aos ensinos de Moisés, a um desvio do ensino de Moisés. Então, nesse contexto social havia aqueles que aceitavam que Jesus era o Messias, mas consideravam que a lei mosaica ainda deveria ser observada e cumprida. Ou seja, o camarada dizia, Jesus é o Senhor. Eu acredito que Jesus é o Messias prometido pelos profetas e ele está relatado na lei de Moisés. Porém, ainda é necessário que cumpramos a lei de Moisés, a Torá. Existe esse pessoal que acreditava nisso. Existia um pessoal que era covarde, que não tinha coragem de se gloriar como Paulo na cruz de Cristo, tendo em vista que, vamos repetindo, Paulo estava no Império Romano. Cruz era um elemento de condenação do Império Romano. Então, do ponto de vista humano, do ponto de vista lógico imediato, se gloriar na cruz era
humanamente falando, não era fácil se gloriar na cruz. Hoje é fácil. Cruz é um símbolo que está em vários lugares, está até em tribunais. Hoje em dia é ornamento que muitas pessoas carregam. Mas imagine naquela época onde cruz simbolizava só isso, condenação. Era a cadeira elétrica daquele tempo, e só ia para lá quem era uma pessoa pervertida na sociedade. Então, essas pessoas se acovardavam e apoiavam a circuncisão para não se gloriar na cruz de Cristo. Aí nós vamos ver aqui o significado de se gloriar, se orgulhar na circuncisão. Qual a importância disso aí no contexto religioso, né? Então, qual era o problema dos Gálatas? É que eles estavam sendo influenciados pelo pessoal que acreditava na circuncisão. Eles estavam dando ouvidos àquela mensagem que dizia: você acredita em Jesus, ótimo, mas você precisa obedecer às leis de Moisés, você precisa se circuncidar. Os homens precisam se circuncidar e obedecer à lei de Moisés. Fora isso, não houve nada. E Paulo, ele escreve essa carta com um tom de indignação muito forte. Paulo, em certo trecho, ele diz assim: quem dera que esse pessoal que pregasse isso aí se mutilasse. Tamanho era a indignação de Paulo. Então, este era o problema dos Gálatas, que por influência de defensores da circuncisão, influenciavam essa comunidade que havia sido evangelizada por Paulo a guardar a lei. Por que isso é importante nos dias de hoje? Alguns de vocês podem até pensar que essa pregação, essa mensagem do absurdo de haver alguém incitando o povo a obedecer a lei de Moisés, não é válida nos dias atuais. Mas é muito fácil as pessoas quererem buscar a Deus via a lei, via a religião. O fato ou evidência disso é só a gente olhar por aí, olhar na vida, olhar na internet, na televisão, olhar nas ruas, pessoas que acreditam que para chegar até Deus é preciso oferecer alguma coisa. É preciso oferecer alguma coisa tanto através de dinheiro como através de obras para ser aceito por Deus. É preciso realizar campanhas, é preciso fazer tantos dias para que Deus ouça, ou seja, tem que se obedecer um certo sistema de regras. É preciso obedecer um certo sistema comportamental, de vestuário, de idas ou não idas a certos lugares. Está cheio de lugares por aí, pessoas seguindo esse pensamento. Que pensamento? Pensamento de que se eu não obedecer a essas regras, Deus não irá me aceitar. O que é um grande engano por parte dessas pessoas. E os Gálatas estavam sofrendo pelo engano desses cristãos judaizantes, que pregavam a necessidade de se circuncidar e de obedecer à lei de Moisés. Pois bem, a explicação de Paulo sobre o significado da lei para os dias antigos e seu atual obsoletismo, né? Como os Gálatas estavam tendo problema com essa coisa de obedecer a lei ou não, então Paulo fala sobre a lei. Qual foi a importância da lei? A lei teve a sua importância num certo tempo, e hoje, depois de Cristo, quando Cristo disse está consumado, ela foi totalmente cumprida. Não há mais nada a ser cumprido. Jesus cumpriu
toda a lei. Ele diz o seguinte, Paulo lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 19, Paulo diz o seguinte: logo, qual é a razão de ser da lei? Ele explica: ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente de Abraão, no contexto que Paulo fala logo antes da promessa feita não aos descendentes de Abraão, mas à descendência ou o descendente de Abraão. Paulo fala que não são muitos, não são vários, mas é um descendente, e esse descendente é Cristo, que Paulo fala anteriormente. Até que viesse o descendente, aí eu coloco aqui Cristo, a quem a promessa havia sido feita. E mais adiante, Paulo fala o seguinte: antes, porém, que viesse a lei, estávamos sob custódia da lei. Antes, porém, que viesse a fé, estávamos sob custódia da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de tutor, em outras versões está escrito aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Depois, porém, que veio a fé, já não estamos sob o controle desse tutor. Como é que a gente entende isso nos dias atuais? Vamos observar o Estado, a formação de um Estado, de um país. Nós temos, no nosso país, nós temos uma Constituição, primeiramente as causas pétreas, e depois vem as demais mais coisas da Constituição que são importantes, mas podem sofrer alguma mudança. As causas pétreas, não. Depois, essa é a base fundamental da lei. Depois vem o que? Vem as outras coisas que servem para regulamentar o povo para a aplicação da Constituição. Tem alguém aqui que sabe explicar isso aí melhor, né? Que é o Eudes, né? A Constituição, ela tem outros braços que servem para auxiliá-lo, como o Código Civil, o Código Penal, os códigos processuais. Tudo isso serve para, tem como base a Constituição. Constituição são os princípios, é o princípio, o conjunto de princípios. Depois vem as cartas que servem para dizer ao povo como é que nós vamos obedecer a Constituição. Aí o Código Civil diz: vocês vão obedecer assim, assim, assim. Isso é importante no Estado, na formação do Estado, não pode deixar de haver. Mas o que nós estamos tratando aqui é o Evangelho, é uma coisa mais profunda. Não é a formação do Estado. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O Estado é uma coisa. O que nós estamos tratando é de outra coisa. É uma coisa mais concernente ao interior humano. Então, por que é importante a lei? É importante porque o povo é mau. Porque as pessoas têm a tendência de cometer certos desvios que não são aceitos pela maioria, pela moral. Como, por exemplo, existe a possibilidade de alguém entrar aqui e roubar, por exemplo, essas carteiras, roubar dinheiro. A maioria não gosta disso, isso é errado para a maioria. Então existe a lei que considera isso como errado. Aí existe a lei penal que diz como é que a pessoa que cometeu esse crime vai ser penalizada e etc. Então, lei existe porque existe a possibilidade das pessoas cometerem coisas que vai contra o pensamento da maioria. Nós temos a consciência de que existe aquilo que de fato é bom. Antes de Cristo,
o povo de Israel era o povo e ainda tem o seu lugar dentro das promessas de Deus, é a expressão cultural e histórica da revelação de Deus, da graça de Deus. Então, por causa do coração perverso do povo, da natureza pecaminosa do povo de Israel, vale salientar que não era só de Israel, mas era de toda a humanidade. Israel, nesse sentido, representava toda a humanidade, a perversidade de toda a humanidade. Como Israel era perversa, tinha um coração perverso, assim como o resto da humanidade, então ela precisava de uma lei para regulamentá-los. Mas a vontade de Deus não é que o povo vivesse para sempre regido por um código de condutas, dizendo, você vai por aqui ou por ali, você vai fazer assim e assado. Não era a vontade de Deus. Como está escrito no profeta Jeremias, a vontade de Deus é que a lei de Deus estivesse não colocada, não expressa em tábuas de pedra, não em letras, mas no coração. Essa é a promessa que está lá no Antigo Testamento, que revela a graça de Deus através de Cristo. Pois bem, eu já li esse versículo aqui. Então, qual o significado da lei? O significado da lei é que ela é um meio de regulamentar as pessoas que ainda não tinham consciência antes de Cristo. Vindo Cristo e cumprindo de fato a lei, ninguém tem mais a obrigação de cumprir a lei. Quando Cristo consumou tudo, Ele morreu na cruz e disse, está consumado. Ele nos deu o Espírito Santo. E dando o Espírito Santo por sua graça, unicamente por sua graça, pela graça do Pai, Ele colocou a consciência, a sua própria consciência dentro dos nossos corações. E a partir de então, ninguém tem necessidade de um código regulamentador para as suas vidas. Então, o que significa a vida cristã nesse contexto? Sem lei, sem códigos regulamentadores, sem uma lista de mandamentos para que a gente possa fazer. E agora? Como é que a gente pode, o que a gente tem que fazer? Aí é que entra a explicação de Paulo sobre o significado dessa liberdade cristã, dessa aparente irresponsabilidade, que não é uma irresponsabilidade. Como eu falei, Cristo nos deu uma nova consciência. Com essa nova consciência não precisamos mais de listas de regulamentações. Para Paulo, então, Cristo nos deu o Espírito Santo, de modo que por meio deste vivamos uma vida não regida por códigos de conduta, mas pela essência da vida. Isso é liberdade, um estado em que o ser humano descobre e vive os valores da vida e do convívio humano. Princípios básicos e salutares sem a necessidade de regulamentações. Aí, o que Paulo diz para explicar o significado de uma vida sem regulamentações, mas rica em consciência? Ele diz o seguinte: andar em espírito. Ou seja, o que significa andar em espírito? É andar nessa consciência. Espírito significa isso, essência, energia. Então ande nessa essência de Deus. Andai na essência de Deus. Viva na essência de Deus. Aí ele fala o que produz, o que a vida produz quando a pessoa anda nessa essência de Deus. Ele diz: vocês não satisfarão os desejos da carne, porque a carne e o espírito
elas militam um contra o outro. Porque enquanto nós estamos aqui nesta terra, nós vivemos uma natureza perversa. A nossa natureza, ela tende à perversidade, ela tende à inveja, ela tende à soberba, ela tende a usurpar o que é do próximo, ela tende a muitas outras coisas más. Então, quando você se submete a essa graça de Deus, ou seja, você não está fazendo isso para obter uma salvação, porque você já foi perdoado por Deus. Cristo já lhe perdoou, Cristo já lhe salvou. Você não tem que fazer nada para alcançar a salvação. Isso aí é um trabalho unicamente de Deus. E é nesse ponto que os Gálatas estavam sofrendo o conflito. Era a necessidade de fazer alguma coisa para ser salvo, para ser visto por Deus. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que não tem nada para você ser aceito por Deus. Você já foi aceito por Deus antes da fundação do mundo. Cristo já lhe perdoou antes da fundação do mundo, numa visão bem mais profunda das Escrituras, porque a cruz foi uma expressão histórica. Andai nessa essência, e assim vocês não cumprireis essas tendências da carne, essas tendências da natureza humana que ainda existe até você morrer. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, por essa essência de Deus, não estáis debaixo da lei. Vocês não precisam mais de códigos de conduta. As obras da carne, elas são o quê? Como eu já falei, vários elementos aqui malignos. São prostituição, o ato de você ter relações com outra pessoa sem a base do amor, mas simplesmente por hedonismo, culto ao seu prazer próprio. Isso é egoísmo. Impureza, libertinagem, idolatria, que é o ato de você seguir um padrão pré-estabelecido, um Deus falsificado pelas expressões humanas. Feitiçarias, inimizades, porfias, que são disputas, ciúmes, iras, brigas, dissensões, separações, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí você pergunta, mas Abimael, você acabou de dizer que a gente não precisa fazer nada para ser aceito diante de Deus. Continua afirmando, é o que o Evangelho diz. O que o Evangelho nos dá é tudo de graça. Não existe nenhuma troca entre nós e Deus para que nós alcancemos alguma coisa da parte dele. Tudo é de graça, tudo é graça. Então, o que significa essas coisas? É porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra de variação nem de mudança. Então, se você estende a mão de amor para o próximo, não se glorie nisso aí não, porque isso aí é dom de Deus. Você só faz isso aí através de Cristo, através da graça de Cristo. Se você perdoa, também não se jacte disso. Isso é graça de Cristo, é a consciência de Cristo na sua mente e no seu coração por meio do Espírito Santo. Se você faz qualquer outra coisa louvável, é Cristo que tem que ser glorificado, porque isso aí é fruto da graça dele. E se você evita essas coisas, se você tem consciência do que é bom, mas você rejeita, mas você não faz, você faz o que é contrário
a graça de Cristo, a graça de Deus, então você está rejeitando deliberadamente a graça do Pai. É como se Deus quisesse derramar uma chuva de bondade, de amor, de paz, de perdão sobre você, e você dissesse assim: não, eu não quero não, e colocasse um guarda-chuva, ou fosse proteger uma marquise assim: eu não quero essa graça não, eu não quero essa consciência. E aí Deus, muito educado, ele disse: tá bom, é a escolha sua, você que está escolhendo a não graça. Então é a pessoa que vai deliberadamente para a perdição. Mas o fruto do Espírito, porém, é amor. É a base de tudo, é amor. Amor que gera alegria, contentamento, aquele gozo que ninguém pode dar, gozo inexplicável, que só vem de Deus. A paz, paz que excede todo entendimento. Você não pode explicar esta paz, porque é a paz que aqueles que andam em fé sentem. É a paz de Abacuque, que dizia que ainda que a figueira não floresça, ainda que os campos não produzam, ainda que dê tudo errado, porém eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu poderia continuar assim: ainda que eu morra desse jeito, na miséria, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque eu creio no transcendente, eu creio naquilo que Deus é maior do que tudo isso, porque a minha riqueza é Cristo, a minha riqueza é a graça de Deus, e não é expressa em fatos perceptíveis do ponto de vista da lógica imediata. Longanimidade, a paciência, a capacidade de você suportar muitas coisas que muitas vezes são insuportáveis, mas você é capaz de suportar. Benignidade, a bondade, fidelidade, que é uma coisa bastante preciosa, principalmente nos dias atuais, a capacidade de você gerar confiança na outra pessoa, você é fiel, não que você está sempre agachada para as outras pessoas, nada disso, mas você demonstra que você não é uma pessoa falsa, você demonstra que as outras pessoas podem confiar em você, e confiança hoje é tudo, hoje em dia, sempre foi, e hoje em dia é difícil de encontrar pessoas confiáveis no mundo House of Cards de hoje. Como é? House of Cards. Que é isso, pelo amor de Deus? Tem gente aqui que acompanha, né? House of Cards. House of Cards. Olha, ele sabe. Games of Thrones. Não. Gente, assista House of Cards. Mansidão. Mansidão, não símbolo de idiotice. Jesus e Moisés foram caras mansos, mas Jesus precisou tirar o chicote num certo momento, mas não ficou de emburrado com os caras que vendiam no templo no dia seguinte. Jesus desceu a surra, mas no dia seguinte, como eu já ouvi do Caio Fábio, Jesus não ficou de mal com o pessoal do templo, com os vendedores do templo. Ele deu uma lição lá e pronto, acabou. Já foi mostrado o que deveria ser mostrado. Domínio próprio, a capacidade de você se controlar. Essas coisas, pessoal, são o que Paulo chama de aspectos do fruto do Espírito, que não é você que agrega a você mesmo, não são valores que você agrega a você mesmo. Claro que existe a sua boa vontade, mas isso tudo é dom de Deus. Não é dom seu, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. A salvação é unicamente unilateral de Deus para o homem, e pronto. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos
irritando-vos uns aos outros, invejando-vos uns aos outros. Então, pessoal, eu espero que essa reflexão que eu fiz juntamente convosco tenha servido não para que vocês aprendam, porque eu tenho certeza que cada um de vocês sabe disso. Pode dizer. Eu queria só comentar em cima dessa sua reflexão. Claro. Aqui em Romanos capítulo 6, Paulo faz uma declaração assim, sugere-se corroborando por tudo que você colocou na sua reflexão, meu amado. Aqui no capítulo 6, nos versos 22 e 23, Paulo diz assim, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Curiosamente, ele fala da vida eterna nos 2 versículos, né? E aí eu começo a imaginar que esse primeiro versículo, que ele fala, libertado do pecado, feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, ele fala de uma vida com o nosso corpo glorificado, aquela vida eterna que há de vir. Uma vida excelente, plena de qualidade. Isso, que há de vir. E no versículo seguinte, me parece que ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. É a vida que nós temos agora, já. Porque Jesus diz assim: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, o reino está estabelecido no coração de quem crê. Mais ou menos por aí. É isso mesmo, pode dizer. Queria só dar uma... Sim, pode me corrigir. Não, eu achei bacana a sua fala, principalmente se a gente contextualizar, se a gente contemporaneizar o negócio, sabe? Para mim, a indignação de Paulo era com a pregação que estava sendo feita aos Gálatas da insuficiência da graça, né? Eles queriam a graça, estavam pregando a graça mais a circuncisão. Por meio do Cristo, né? Exatamente. Então, Jesus não era suficiente naquela pregação. Você vê, e você falou uma coisa bacana, porque isso a gente vê pra caramba hoje, é o que a gente mais vê, não é? Hoje a gente vê assim, olha, está aqui o Evangelho, né? É o Evangelho da graça, a gente sabe o que é isso, a gente já provou disso, mas para ter acesso a esse Evangelho, você vai ter que, aí começa a acrescentar sacrifícios, obras, ofertas, padrões morais, etc. Antes, a lei era imposta por terceiros, né? Hoje, a única lei é o Espírito Santo infundido no seu coração, não é? Antes era de fora para dentro, era alguém, um intermediário, um sacerdote, dizendo a você qual era a regra, qual era o padrão de conduta que você tinha que adotar para ter acesso ao divino. Hoje é o contrário, não é? Hoje é o próprio divino quem não necessitais mais de mestres, quem lhe serve de árbitro, não é? Então, outra coisa importante que eu achei é sobre a questão da confusão que se faz entre liberdade e irresponsabilidade. Eu acho que essa confusão ela é dirimida quando você substitui essa falsa liberdade traduzida em irresponsabilidade, né,
quando você substitui isso por despreocupação. Eu acho que a ideia do Evangelho não é que nós sejamos irresponsáveis, e sim que nós não andemos ansiosos por coisa alguma. Não é? Então, era isso que eu tinha para... Foi muito importante essas observações de Davi e eles. Gilson, pode falar. Só uma coisa, Gilson. Eu fiquei pensando sobre quando você traz a Constituição, né, para a gente pensar. E aí tem uma coisa que eu fiquei lembrando, não porque eu seja da área, mas eu tenho algumas aproximações Você é da área? Não, sou antropólogo, mas é porque eu me aproximei por causa das pesquisas. E assim, as leis escritas, em geral, em algumas discussões que a gente entra, elas são escritas às vezes não porque a maioria pratica, mas porque elas expressam um desejo de se... Um desejo, por exemplo. No Brasil a gente tem os códigos são enormes, as constituições são enormes e tal. A gente tem lei até para a pessoa dar um lugar para o outro dentro do ônibus. A maioria não faz isso deliberadamente. Mas aquela lei expressa que a gente deseja que aquilo se torne algo natural. Na verdade, as pessoas que elas não precisem de nenhuma arma na cabeça, de nenhuma lei, para que aquilo aconteça. Aí eu fiquei pensando, qual é o mandamento, os mandamentos que Jesus deixa depois que tudo está consumado? Amar a Deus acima de todas as coisas e pode ser compreendido de uma forma extremamente ampla, como eu creio, e amar o próximo como a ti mesmo. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, qual é o desejo de Cristo? Que esses mandamentos se tornem naturais. Que não haja peso, que não haja imposição, que não haja cobrança, que se torne naturalizado, como eu gosto de dizer. E aí, então, a lei, ela apontava, olha, existe um caminho, mas ela colocava um peso também. Então ela dizia, ó, talvez é pecado, mas ela não resolvia. Então ela impõe, ela traz um desejo. Porque a lei em si não era ruim, a Bíblia fala isso muito claro. A lei em si não era ruim, tanto que Cristo veio para cumpri-la, para pôr o padrão que isso é possível com ele. Isso é possível ser vivido com ele. Então o desejo com o mandamento, os novos mandamentos, que aquilo se torne natural. A semelhança de Cristo, por isso que João te fala, que ele cresça, que a gente diminua. Então, que essa lei, que é a graça, se torne, ao longo do processo que vai levar a gente ao pleno entendimento, como diz Carlos, Brigantino, se torne natural, a ponto de que chegue ao pleno entendimento. Isso. Você falou muito bem do fato de a ponto de se tornar natural. Para que as pessoas, toda vez que for fazer alguma coisa, não pense assim, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o que as escrituras têm a dizer sobre essa coisa que eu penso fazer. Será que é certo? Será que é errado? Não é isso que o Evangelho quer. Ou que você pense assim, eu vou consultar o pastor, aquele irmão que é mais entendido, para ver, será que é pecado ou não é pecado? O Caio Fábio já está perdendo a paciência lá, com tanta gente que pergunta se pode isso ou não pode isso. São pessoas ainda que não entenderam o Evangelho. Essa questão surge também da questão da insegurança humana. A necessidade de ter alguma coisa para se prender. Exatamente. Então, por exemplo, por que a pessoa sabe que vai poder passar na faixa quando o sinal estiver fechado? Porque ele sabe que tem uma lei que vai punir algum motorista que passar naquele momento. Então, nessa mesma lógica é que as pessoas insistem em restituir a lei na vida delas, porque elas querem ter alguma coisa que elas possam se prender para ter a certeza de que estão aprovadas por Deus. Então, vai mais ou menos nesse sentido. Vai ao necessidade. Já veio aí, né? Por exemplo, se alguém aqui for numa festa, aí disser assim, consumo livre, sei lá, Guaraná, Coca-Cola, Fantaúva, Esqui, Taipava, bolinho de bacalhau, aí tem assim, consumação livre, significa o quê? Que você pode comer o que você quiser.
essa é a compreensão humana de liberdade. Então, quando você diz assim, consumação livre, você vai para um lugar, aí diz assim, como deve ser o meu comportamento? Ó, liberdade, significa que você pode fazer tudo. Faixa etária, livre, significa que você pode ser nascido agora, ou você pode ter 99 anos. Não tem, é livre. E essa liberdade com a qual Cristo libertou, que fala aí no texto, não tem a ver com essa, que esse é o nosso grande problema, não tem a ver com essa liberdade socialmente construída, né? Ou sociologicamente construída. Porque, na verdade, a liberdade de Cristo nos torna cativos, de fato. Porque a liberdade de Cristo, no próprio texto, ele diz: não useis da liberdade para dar lugar à carne. Então, ela cita um marco, que é o seguinte: você é livre. Agora, livre de quê? Aí que está o grande problema. Você é livre de quê? Rapaz, você é livre, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, porque em Cristo você é livre do quê? Do ódio, você é livre do desamor. Em Cristo você é livre da falta de generosidade. Em Cristo. Só que, etc. Só que isso vai te fazer cativo de quem, cara pálida? De quem? Do próximo, velho. Você só pode agir dessa forma ou usar essa liberdade no outro. Não tem como você usar só em você. Você tem que usar no outro. Então, se ele me libertou para eu ser generoso, na verdade, ele me libertou para eu ser cativo a eles. É o grande paradoxo isso. Você não pode amar, você já isolado lá no deserto, no Saara. Exatamente. Então, pessoal, graças a Deus, muitas mensagens elas são dadas não para que os outros aprendam. Vocês já sabem disso aqui, porque a gente acabou de conversar. Mas muitas vezes serve para relembrar. E é bom relembrar certas coisas. Por exemplo, daqui a tantos tempos a gente falar novamente sobre esse assunto e outros assuntos que já foram abordados, para que a gente reflita e pratique isso. Então, liberdade é o estado em que o ser humano descobre o que é a verdadeira essência da vida, e ele vive a partir dessa essência da vida, o que é realmente bom para a vida. Então ele abraça aquilo ali, ele vive a partir daquilo ali. Isso é o significado da liberdade. Andar na contramão disso aí é deliberadamente se opor à graça de Deus, e Deus deixa que o homem se entregue às suas próprias